Com apenas 25 anos, Jack Phillips é um dos radiotelegrafistas mais experientes do mundo. Em 1906, depois de trabalhar como telegrafista na agência de correio, ele se matriculou na escola de treinamento da Marconi, em Liverpool. Após 6 meses de curso, começou a trabalhar em navios como o Lusitânia e o Mauretânia e foi para a White Star Line em 1911. Harold é seu assistente 3 anos mais novo. Ele também começou como telegrafista em uma agência de correio de 1911. O Titanic é seu 5º navio. O herói do naufrágio do Republic, Jack Binns, declinou a oferta de trabalho no Titanic porque tinha conseguido um emprego como jornalista em Nova York e embarcado no transatlântico Minnesota na semana anterior. Em 1909, ele asseverou diante do Congresso que um radiotelégrafo deveria ser um item obrigatório em todos os navios. Em 1912, somente 400 dos 20 mil navios britânicos registrados tinham radiotelégrafo. Os radiotelegrafistas do Titanic tinham 3 salas interligadas. A bombordo fica a sala do dínamo, que abriga o principal aparato de transmissão. No centro fica a sala de operações, onde estão instaladas as peças de recepção e envios de sinais do aparelho da Marconi. A boreste ficam os dormitórios dos homens. O gerador de 5 kW, usado para alimentar o aparelho, conta com uma bateria de armazenamento independente, caso os geradores do Titanic falhem. O radiotelégrafo tem uma amplitude de cerca de 640 km, embora em condições anormais possa chegar ainda mais longe. Quando o Titanic estava no mar da Irlanda, Jack Phillips trocou mensagens com operadores em Tenerife e em Port Said. A Marconi Company recruta jovens ambiciosos entre 21 e 25 anos, sedentos para evitar o que na empresa eram conhecidas como carreiras becos sem saída. Eles transmitem mensagens uns aos outros usando seu jargão zombeteiro de escola pública como "Meu velho, e aí, meu irmão?". A história de Jack Binns comprovou o quanto esse emprego poderia ser excitante. Nos convéses abaixo dos oficiais na ponte de comando, dos vigias e dos telegrafistas, a maioria dos 1.316 passageiros do Titanic está dormindo em suas cabines. As luzes nas áreas públicas foram diminuídas ou apagadas a 1 hora. É o fim do 4º dia de uma viagem de 8 até Nova York. E tanto os passageiros quanto a tripulação estão começando a se acostumar com esse navio monumental. Após o naufrágio, o 2º oficial Charles escreveu que, embora conhecesse muitos tipos de embarcações, de um navio de guerra a uma barcaça, foram necessários 14 dias desde que se juntou ao Titanic em Belfast, para que ele conseguisse descobrir qual era a rota mais curta para percorrer o navio de ponta a ponta. Na quarta-feira, 6 horas após a partida de Southampton, o Titanic chegou a Cherbourg para pegar mais passageiros e correspondências. Na quinta-feira, ele passou pelo porto irlandês de Queenstown e trouxe a bordo mais passageiros e mais cartas. Um pequeno número de sacos de correspondências foi trazido à terra firme. O RMS Titanic está levando 3.423 sacos de cartas para Nova York. 5 carteiros viajam a bordo e trabalham na sala de correspondências do Titanic. 2 britânicos e 3 americanos. Quando chegam a Queenstown, eles já fizeram a triagem de aproximadamente 100 mil das 7 milhões de cartas que o Titanic está transportando. Um dos que postaram uma carta do navio foi o passageiro da 2ª classe, Harvey Collier, que está indo para os Estados Unidos com a esposa, Charlotte, e a filha de 8 anos, Marjorie, em busca de uma nova vida.
No bolso interior de seu paletó, leva em espécie todas as economias de uma vida, provenientes da venda de sua mercearia em Bishopstoke. Nos depósitos do Titanic estão todos os seus pertences para a nova casa. Charlotte sofre de tuberculose e eles têm a esperança de que o clima de Idaho amenize os sintomas dela. Harvey escreveu para os pais pouco antes que o correio fosse coletado para a parada em Queenstown. Queridos mamãe e papai, parece até impossível que nós estejamos aqui fora na brisa marítima escrevendo para vocês. Bem, queridos, até agora estamos fazendo uma viagem agradável. O tempo está lindo e o navio é magnífico. Não dá para descrever a mobília. É como uma cidade flutuante. Posso dizer que estamos ostentando e que vamos sentir falta disso nos trens, já que neles vamos na terceira classe. Mal dá para sentir o balanço, o navio é tão grande que nem ficamos enjoados ainda. Com muito amor, não se preocupe conosco. Harvey, Lottie e Maddie. Por uma estranha coincidência, a passageira da segunda classe, Marion, também está se dirigindo para uma fazenda de fruticultura nos Estados Unidos para se casar com o proprietário, Arthur, que ela conheceu em Somerset poucos anos antes. Eles planejam se casar assim que ela chegar. Queridíssimo papai, remeto-lhe apenas algumas poucas linhas de Queenstown. É adorável aqui na água e, exceto pelo cheiro de tinta fresca, tudo é muito confortável a bordo. A comida é esplêndida e até agora já fiz 3 refeições. E até agora o barco não parece estar lotado e há dezenas de mesas vazias no salão de jantar. Que Deus esteja com você e me leve para casa em segurança em alguns anos para que possa vê-lo mais uma vez. Com amor e muito obrigada por tudo que fez por mim. Da sua, sempre amorosa filha, Marion. No convés, durante a primeira noite de viagem, na quarta-feira, 10 de abril, Marion se ofereceu para dividir uma mantinha com Kate Buss, 36, proveniente de Kent, que estava a caminho de seu matrimônio com o noivo Samuel Willis, que emigrara para San Diego 2 anos antes. Kate estava ansiosa para viajar em abril, porque queria evitar um casamento em maio, o que ela considerava má sorte. Enquanto Kate e Marion conversavam, descobriram que os presentes de casamento de ambas estavam no depósito do Titanic. Kate também escreveu uma carta em Queenstown, contando ao irmão quanto tinha gostado do Titanic e que a única objeção até agora era o cheiro de tinta fresca. Marion estava correta em sua observação sobre o navio não estar lotado. O Titanic estava com metade de sua lotação. Ele tinha capacidade para 2.603 passageiros, mas levava somente 1.316. Era para ter sido ainda menos, mas devido a uma greve de cargoeiros, várias outras linhas marítimas transferiram seu carvão e muitos de seus passageiros para o Titanic. Para a viagem de retorno, no entanto, ele estava totalmente lotado. O escritor e artista americano Frank Millett amou o Titanic. Ele escreveu a um amigo: "Tem de tudo, menos táxis e teatros." Contudo, não estava muito entusiasmado com seus colegas da primeira classe. Repugnantes é o que são muitas pessoas no navio. Há um monte de mulheres americanas ostensivas e odiosas. O suplício de qualquer lugar que infestem. E a bordo de um navio é ainda pior. Muitas delas andam com cachorros minúsculos a tiracolos e passeiam com seus maridos como se eles fossem animais de estimação. Frank Millett é um pintor renomado,
Muitos dos passageiros mais ricos do Titanic têm cópias de seus trabalhos. Ele teve uma vida bem variada, de baterista militar na Guerra Civil Americana a correspondente de batalha na Guerra Hispano-Americana. É possível que ele estivesse se referindo a Ellen Bishop e seu marido, Dixon, em sua carta. Eles estavam em lua de mel e tinham comprado um cachorro em Florença, a quem deram o nome de Freu Freu. Há 12 cães a bordo, a maioria no canil do convés F, sob os cuidados dos açougueiros, mas alguns passageiros da primeira classe mantiveram seus cachorros na cabine, ao que os camareiros fizeram vista grossa. Ellen Bishop montou uma toca para Freu Freu em sua cabine, atrás de 2 malas. O Titanic também tinha uma gata na tripulação, chamada Jenny, cuja função era caçar os ratos e os camundongos. Ela deu cria pouco antes da partida de Southampton, e toda a família de gatinhos era alimentada pela equipe da cozinha com os restos das refeições. George Biden é um camareiro que integrou a tripulação do Titanic em 4 de abril, após servir anteriormente no Olympic. Ele tinha escrito várias cartas para a esposa, Lily, e o filho de 7 anos, Charles, mas ainda não as tinha selado. Em Quinton, finalmente teve a chance de enviar todas elas. Terça-feira. Meus queridos Leo e Charles, esta é a última noite e graças a Deus estamos de folga amanhã. Eu me senti muito mal nos últimos 3 dias e sem espanadores nem nada com o que trabalhar. Quero mais é que esse baita navio vá para o fundo do mar. Durante o turno de meia-noite às 4 da manhã do dia 11 de abril, George escreveu outra carta para sua família. Meus queridos tesourinhos, agora temos uma lotação decente a bordo, ainda que não seja muita. Creio que bastante gente embarcará em Queenstown. Quanto mais, melhor. Eu acabei de me barbear, etc. E ficarei feliz quando der 4 horas. Agora tchau, tchau. Que bom que gostaram dos retratos e imagino que aqueles ovos de chocolate desaparecerão no fundo daquele grande buraco. Com o mais terno amor para vocês dois, papai. Lawrence Bisley, 34, é um professor de Londres, a caminho de Toronto para visitar o irmão. Bisley é viúvo e, depois de muitos anos infelizes, deixou seu posto onde lecionava ciências. Entre seus pupilos estava o futuro romancista policial Raymond Chandler. Ele escreveu essa carta a seu jovem filho antes de partir de Southampton. Meu querido Kit, tivemos uma experiência emocionante quando estávamos passando pelo último cais no estuário de Southampton. O New York estava atracado ao lado do Oceanic. À medida que se aproximava, a sucção desse navio monstruoso dragou o New York e, uma a uma, suas amarras se arrebentaram. Somente a da proa resistiu. Sua popa foi arrastada em direção ao nosso bom bordo. E em uma fração de segundos, um rebocador apareceu e lançou rapidamente um cabo de aço e freou a rabeada externa. O Titanic, enquanto isso, veio com tudo para trás e a polpa do New York por pouco não atingiu nossa proa. De todo modo, foi emocionante quando as amarras começaram a se romper uma após a outra, e os homens saíram correndo aos bandos para escapar das chicotadas das extremidades das cordas. Agora, nós estamos passando pela ilha de Wigg. Espero que não tenhamos mais nenhum acidente. A quase colisão de Bisley descreveu foi impedida bem a tempo. Os navios estavam a menos de 2 metros quando 2 rebocadores intervieram. Inúmeras pessoas haviam embarcado no New York para assistir ao Titanic zarpar e ficaram aterrorizadas. O Southampton Times escreveu que, por muitos anos, eles sem dúvida teriam lembranças vívidas da primeira navegação do Titanic nas docas de Southampton.
Devido ao tamanho, mesmo os pilotos e capitães mais experientes tinham dificuldades para manobrar os navios da classe Olympic. Em 20 de setembro de 1911, o Olympic zarpou de Southampton para sua quinta viagem. Enquanto fazia uma curva no extremo leste da ilha, guiada não pelo capitão Smith, mas por um piloto velho, cruzador HMS Hawke, não conseguiu realizar uma manobra evasiva a tempo e os dois navios colidiram. A proa do Hawke foi completamente enterrada no casco do Olympic. O fato de o Olympic continuar flutuando depois de ser atingido por uma embarcação destinada a abater navios inimigos foi encarado como uma prova de que os transatlânticos modernos, em particular os da classe Olympic, eram insubmersíveis. O Olympic navegou de volta para Belfast, onde o Titanic estava sendo construído. O eixo da hélice boreste do Titanic, bem como outros componentes, foram transferidos para o navio irmão e, consequentemente, a viagem inaugural do Titanic foi adiada de 20 de março para 10 de abril de 1912. Um tribunal marítimo decidiu que o Olympic era o culpado pela colisão. "Nós não vamos aceitar isso sem recorrer", escreveu o capitão Smith para um amigo, mas a White Star Line perdeu a apelação. Algumas cartas enviadas de Queenstown eram mais triviais. A senhora Ida Strauss, a esposa de 63 anos de Isidore Strauss, um dos proprietários da loja de departamentos Macy's em New York, escreveu para a senhora Lillian, esposa do diretor executivo da Harrods, para agradecê-la pelo ramalhete de cravos e rosas entregue em sua cabine. Joseph Loring, outro passageiro da primeira classe, escreveu para casa para instruir a instalação de uma nova buzina. O Titanic tinha uma banda de 8 músicos escolhidos para tocar na viagem inaugural, por estarem entre os melhores da profissão. O líder da banda, Wallace, de 33 anos, escreveu uma carta endereçada à esposa, em Dilbury, assim que o navio zarpou. "Apenas algumas linhas para dizer que partimos bem. Foi um pouco corrido, mas já estou me acomodando. O navio é ótimo e deve ter muita gente endinheirada circulando. Temos uma banda excelente e os rapazes parecem ser bem simpáticos."